Bom dia, alunos do Conquistar, professor Ítalo na área, e hoje nós vamos aprender aí mais um conteúdo de Química. Então, você aí que ainda não tem o nosso material, pode ir no nosso site e pegar o nosso material com as questões, ok? E você que ainda não sabe as nossas redes sociais, você pode curtir aí no @conquistar.seducan, ok? E aí você também pode estar respondendo as nossas enquetes e tirando a sua dúvida. E também coloca aí o hashtag Conquistar 2021, ok? Então, antes da gente começar, agradecer a você, aluno que nos acompanha, e também mandar um beijo especial para os alunos do CPM 3 e do CPM 6 e aos alunos da Eliana. Obrigado aí por vocês estarem acompanhando, ok? Então, fica com a gente e vamos lá! Então, o assunto que nós iremos ver hoje faz parte da Química Geral. É aquela química que você vê lá no primeiro ano do ensino médio, ok? E o tema dessa aula é ácidos e bases. Você pode ver aí ao lado, ó, que tem H+, que tem Cl-, que tem o OH-, ok? E o que significa isso? Tem o sódio também aqui, ó. Significa que aí eu tenho íons espalhados, ok? E esses íons fazem parte do conceito de ácidos e bases. Então, da onde veio esse conceito de ácidos e bases? Então, vamos lá. O conceito de ácidos e bases partiu do cientista sueco Arrhenius, ok? Foi a tese de doutorado dele. Então, ele estabeleceu critérios para classificar as substâncias através dos íons presentes na solução. Então, Arrhenius, ele notou que existiam substâncias que conduziam eletricidade e outras substâncias que não conduziam eletricidade. Então, ele começou a trabalhar aí para classificar essa substância. Então, você pode ver aí a foto do cientista Arrhenius, ok? Então, vamos lá. O que são soluções eletrolíticas? Ok? Uma solução eletrolítica são soluções que conduzem eletricidade. Aí a gente tem o exemplo do ácido clorídrico, tá? Lembrando que essas soluções, elas conduzem eletricidade quando misturadas com água, tá? O ácido no estado sólido, ele não vai conduzir eletricidade. Outras substâncias também conduzem eletricidade, como as bases e os sais, ok? Solução não eletrolítica são soluções que não conduzem eletricidade. Por que a solução não eletrolítica ela não conduz eletricidade? Porque não forma íons. Se você olhar aí o nosso esquema da lâmpada e ali tem a substância dissolvida, você vai ter a presença de íons. Então, para acontecer a condução de eletricidade, você precisa de quê? De íons livres. E quem faz isso? Os ácidos, as bases e os sais, ok? Então, vamos lá. Então, Arrhenius, ele classificou o ácido como: ácidos são aquelas substâncias que, em contato com a água, elas ionizam liberando H+ ou H3O+. Então, se você ficar de olho aí na nossa cartela, ó, eu tenho ácido clorídrico, H+, e o cloreto Cl-, tá? É o ácido clorídrico. Então, ó, se você visualizar o ácido clorídrico, ó, ele tem esse hidrogênio. Então, ele libera esse hidrogênio aqui, ó, ok? Liberando o íon cloreto também. Lembrando que o hidrogênio positivo, ele é um cátion, ok? Um cátion. E aqui nós temos outro esquema da água, aqui ó, tenho a água participando da reação com o ácido nítrico. E professor, por que fica esse H3O+? Fica esse H3O+, porque esse hidrogênio aqui, ó, ele se une à água, tá bom?
ele se une à água e forma o H3O+. Como é que a gente chama esse H3O+? Chamamos de hidrônio, tá bom? Hidrônio ou hidroxônio, ok? E aí também libera o NO3-, que a gente chama de nitrato, tá bom? Esse ânion aqui a gente chama de nitrato. Então, esse H3O+, junto com o ânion, ele vai permitir com que a eletricidade em uma solução ela seja conduzida, ok? Então, vamos lá mais à frente. Classificação dos ácidos. Nós podemos classificar esses ácidos quanto à presença ou não de oxigênio. Então, tem ácido que tem oxigênio e tem ácido que não tem oxigênio. Como é que a gente classifica esses ácidos que não têm oxigênio? Nós chamamos de hidrácidos. Se você olhar aqui, para esses ácidos, eles não têm a presença do oxigênio, ok? Vou até colocar aqui para você lembrar. Não tem o oxigênio, tá bom? E os oxiácidos, como o próprio nome fala, oxiácidos. Esses ácidos, eles já vão ter a presença do oxigênio, ok? Visualizem aí, ó o oxigênio presente aqui no ácido, ok? Então, vamos mais à frente. Vamos lá. Bases ou hidróxidos. O que são bases ou hidróxidos? Então, a Renio também classificou as bases, ok? E são substâncias que, em contato com a água, liberam a hidroxila, ok? Hidroxila ou oxidrila, tá bom? É o OH negativo, ok? Os ácidos, eles sofrem ionização. Já as bases, elas sofrem dissociação, ok? Dissociação. Em alguns livros você pode encontrar o nome dissociação ou dissociação iônica, tá bom? É a mesma coisa. Então, se você visualizar aí, as bases liberam OH- na presença de água. Aqui eu tenho hidróxido de sódio, ele libera o cátion, diferente do H+, ok? Só quem vai liberar o H+ vai ser o ácido. E a base vai liberar o OH-, tudo bem? Ácidos e bases, eles reagem fazendo a reação de neutralização ou salificação, tá bom? Esse 4 aqui, é referente à quantidade de hidroxilas que tem presente na base. Aqui o hidróxido de manganês 4, de alumínio 3, magnésio 2, beleza? Então, acompanha aí com a gente, força de um ácido e força de uma base. Os hidrácidos, eles podem ser classificados como: forte vai ser ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico. Moderado, ácido fluorídrico. Fraco, o cianídrico, o sulfídrico e os demais hidrácidos, beleza? Então, fica aí com essa dica, tá? Força dos hidrácidos: forte, HCl, HBr e HI. Moderado, HF. Fraco, o HCN, cianídrico, H2S, que é o sulfídrico, e os demais hidrácidos. Vamos lá, e as bases? Como é que eu vejo que uma base é forte? Família 1A e 2A, com exceção do magnésio e do berílio, tá? Porque eles são bases fracas, e fracas vão ser as demais bases, mais a base de magnésio e berílio, tá? Fica aí com essa nossa dica. Força dos oxiácidos. Como é que a gente mede essa força dos oxiácidos? Você tem que fazer uma equaçãozinha. Vai ser o X menos a quantidade desse oxigênio menos a quantidade de hidrogênio ionizável. E o que é esse hidrogênio ionizável? É aquele hidrogênio que está ligado ao oxigênio no ácido. Então, aqui, se o X ele for
Maior ou igual a 2 é forte. Se for igual a 1, moderado. Se o X for igual a 0, é fraco. Então, vamos fazer o cálculo aqui, ó. O ácido sulfúrico, ele tem 4 oxigênio menos 2 hidrogênios ionizáveis. 4 menos 2 vai dar 2. Então, ele é um ácido forte. Ácido nitroso, eu tenho 2 oxigênios menos 1 hidrogênio, que vai dar 1. Ele é moderado. Ok? E fraco, eu tenho um ácido hipocloroso, vai ser 1 oxigênio, ó, só tem um oxigênio, menos 1 hidrogênio. Isso vai dar igual a 0. Tá? Então, ele é um ácido fraco. Aqui, ó, sulfúrico forte, ácido nitroso moderado e o ácido hipocloroso fraco. Pegou aí a nossa dica, gente? Aprendeu direitinho? Anotou no seu caderno? Então, agora a gente vai aplicar esse nosso conhecimento. Vamos lá para exercitando. Então, vamos lá, gente. Vamos aplicar esse nosso conhecimento aí sobre ácidos e bases em uma questão de vestibular, tá? Então, você pode olhar aí para a nossa tela. Tem a questão da Unesp 2009, tá? Então, ele fala aí, ó, sobre os compostos HCl, H2SO4, H3BO3 e H2CO3. São feitas as seguintes afirmações. Então, ele dá as afirmações. Primeira afirmação, todos sofrem ionização quando em meio aquoso, originando íons livres. Segunda afirmação, segundo Arrhenius, todos são ácidos porque, quando em meio aquoso, originam como cátions íons H+. Terceira afirmação, todos são compostos moleculares. Quarta afirmação, de acordo com o grau de ionização, o HCl, que é o ácido clorídrico, e o ácido sulfúrico são ácidos fortes. E 5, os compostos H3BO3 e H2CO3 formam soluções aquosas com alta condutividade elétrica. Então, se a gente perceber aí, ele quer saber, estão corretas as afirmativas? E aí, a gente tem as alternativas. Então, a gente vai ter que analisar cada situaçãozinha. Então, voltando lá para o início, ó, sobre os compostos. Então, que compostos eles estão falando, ok? HCl, H2SO4, H3BO3 e H2CO3. Se nós percebermos aí, ó, todos eles são ácidos, ok? Todos eles são ácidos. Aqui, ó, você tem um hidrácido, aqui um oxiácido, outro oxiácido e outro oxiácido, ok? Então, vamos analisar as informações e vamos ver quais são verdadeiras e quais são falsas, tá bom? Primeira afirmação, todos sofrem ionização quando em meio aquoso, originando íons livres. Então, como eu falei sobre os ácidos, eles sofrem ionização e esses íons, eles ficam o quê? Eles ficam livres. É graças a esses íons livres, ok? Que a eletricidade consegue passar pelo líquido, tá bom? 2. Segundo Arrhenius, todos são ácidos porque, quando em meio aquoso, originam como cátion íons H+. Lembra lá, a teoria de Arrhenius fala que o ácido ele tem que liberar o H+, ok? E lembrando, a teoria de Arrhenius, ela se prende ao meio aquoso, tá? Vão existir outras teorias de ácido e base, mas segundo Arrhenius, ok? O ácido, quando está em meio aquoso, o que acontece? Ele libera H+, tá bom? A teoria de Arrhenius precisa da água. Então, vamos mais à frente. Então, a segunda alternativa está correta, a primeira também. Vamos para a próxima. Todos são compostos moleculares. Então, vamos lá, vamos analisar. Os ácidos, eles fazem ligação
covalente, tá? Covalente. Essa ligação covalente é que garante com que todos eles sejam compostos moleculares. E o ácido, como eu falei, ele tem uma característica. Em água, ele libera H+. Existem compostos moleculares que eles não vão formar íons, ok? Não formam íons e não conduzem eletricidade. Mas os ácidos é um caso em que acontece a formação de íon em água, ok? 4. De acordo com o grau de ionização do ácido clorídrico e ácido sulfúrico, são ácidos fortes, tá bom? Então, vamos ver aí. O ácido clorídrico, como a gente viu, ele é um ácido forte. E o ácido sulfúrico, como nós vimos também, ó, ácido clorídrico é um ácido forte. E o ácido sulfúrico, ele também é um ácido forte. Então, ácidos fortes apresentam grau de ionização, a gente chama de alfa, o grau de ionização maior que 50%. Isso garante o quê? Garante que eles são ácidos fortes. Então, aí, a alternativa 4 é verdadeira. Lembrando, ácidos também são compostos moleculares. A alternativa 3 também está correta. E a alternativa 5 aí, ó, afirmação número 5. Os compostos, eu tenho esse H3BO3, que é o ácido bórico, e tenho o ácido carbônico, H2CO3. Formam soluções aquosas com alta condutibilidade elétrica. Então, como é que a gente vai saber se esses ácidos eles realmente conduzem ou não, eles têm uma alta condutividade elétrica? Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que calcular a força desses ácidos. E como é que a gente calcula as forças desse ácido? Como são oxiácidos, olha aí para a tela. Você vai ter que fazer o seguinte, H3BO3. Como a gente vê a força mesmo? Número de oxigênio menos o número de hidrogênio ionizável. 3 menos 3, 0. Ok? Deu 0. Então, isso significa que ele é um ácido fraco. Então, o ácido fraco, ele apresenta baixa condutividade elétrica. Tá bom? Olha aqui, ó, o ácido carbônico, H2CO3. Aí você pega o número de oxigênio, 3, menos 2 hidrogênio. 3 menos 2 vai dar 1. Aí você vai falar, professor, a gente viu lá que quando dá 1 é moderado. Só que o ácido carbônico, ele é uma exceção, tá bom? Ele é um ácido fraco, ele é exceção à regra, tá bom? Ele não vai obedecer àquela regra de força, tá bom? Então, como ele é um ácido fraco, ele também vai ter baixa condutividade elétrica. Então, aqui, ó, a afirmação número 5, ela está errada, tá bom? A afirmação número 5 está errada. Então, vamos lá. Vamos ver qual é a alternativa correta. Nós vimos que a afirmativa 1 está correta, 2 também, 3 também e 4 também. Apenas a 5 está errada. Então, nossa resposta é a letra E, ok? Você aí que nos acompanhou e acertou, parabéns! Agora nós vamos para o Tira Dúvida. Então vamos lá, o nosso Tira Dúvida. Você aí que acessou as nossas redes sociais, lembrando, nossa rede social lá no Instagram é @conquistar.seducan. E lá toda semana vai ter uma enquete, perguntas para vocês aí colocarem as suas dúvidas e os professores estarem respondendo, ok? Então vamos lá. Qual das substâncias abaixo sofre ionização? Então a enquete dessa semana, ela foi sobre
a ionização, ok? E ele dá aqui, ó, duas substâncias, base e o ácido clorídrico. Então, vamos ver aí qual foi o resultado da enquete. 50% respondeu base e 50% respondeu ácido clorídrico. Então, vamos lá, ficou meio a meio, né? O pessoal ficou indeciso. Mas você que hoje acompanhou a nossa aula, você sabe que quem sofre ionização são os ácidos, ok? Os ácidos é que sofrem ionização. Base, ela vai sofrer dissociação, tá? Apesar dos nomes serem parecidos, os processos eles são diferentes, tá bom? Então, parabéns aí você que respondeu ácido clorídrico, ok? Vai tirar 10 aí no vestibular. Vamos lá para a próxima dúvida. Qual o tópico que você acha mais difícil, ok? Então, vamos ver aí qual foi a dúvida. Então, a Sabrina Manuela, ela colocou ácidos e a Kaeren, ácidos e bases, ok? Então, eu primeiro queria mandar um abraço aí para elas que participaram aí da nossa enquete e lembrar para vocês que é bem fácil diferenciar ácidos e base. É só você lembrar, olha para a tela aí, ó, que ácido libera H+ ou H3O+. E a base? A hidroxila, OH-. Então, essa vai ser a diferença entre ácidos e bases, tá? Essa vai ser a diferença. Então, tirando a dúvida aí, vamos para a nossa dica. Obrigado. A nossa dica de hoje é as características de ácido e base. Então, é bem simples, gente. Fica ligado. Ácido libera H+ ou H3O+, sofre ionização e ácidos têm sabor azedo, tá? Não vai sair por aí experimentando todos os ácidos, ok? Que alguns ácidos são bastante corrosivos e tóxicos, vai fazer mal para você. E bases libera OH-, dissociação iônica e tem sabor adstringente, tá? Essa é a nossa dica de hoje. Espero que todos tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.